Vamos dar então continuidade à nossa aula Controles de Engenharia. Para a parte 2, vamos falar sobre respiradores. O que são respiradores? Respiradores são máscaras que possuem a vedação, então, completa vedação, então não vai entrar ar que não seja pela passagem do filtro, não vai entrar ar pelas laterais. Então ela também tem um filtro, certo? Então o respirador é um equipamento de proteção individual, um equipamento de proteção respiratória, que tem a selagem, né, vai ter uma vedação, e tem um filtro. Né? Qual é o equipamento de proteção respiratória indicado para o coronavírus? Para o coronavírus, né, principalmente onde se tem a transmissão por aerossol, o respirador recomendado é a máscara N95 ou a máscara PFF2. N95 é uma denominação americana e a PFF2 já é uma denominação nacional, tá? Então é praticamente o mesmo equipamento, a filtragem é igual, ela é minimamente diferente, não é estatisticamente diferente, por conta do teste que foi realizado, tem algumas diferenças, mas são respiradores testados ao máximo para nossa proteção. Então, né, são equivalentes. Existem outros respiradores, né, que são os permanentes, né, não descartáveis, que podem utilizar, então, filtros. E os filtros devem ser o filtro P2 ou o filtro 95, ok? Para proteção contra material biológico. Então, já temos mais uma característica dos respiradores, eles podem ser descartáveis ou não, né? Existem vários modelos de respiradores descartáveis. Aqui, tanto para PFF2 como 95, esses são os modelos. Nós temos um modelo dobrável, nós temos um modelo tipo em concha, também temos um modelo bico de pato, que é mais engraçadinho, né? E, normalmente, a PFF2 ela vem nessa cor azul. Tanto a PFF2 como a N95 vai ter essa pequena camadinha aqui de metal, é chamado de clipe nasal. Esse clipe nasal ele serve para ajustar no seu rosto, né? Então, quando você coloca a máscara, o respirador, agora falando de maneira correta, quando você coloca o respirador, você tem que moldar esse clipe nasal no seu nariz. Algumas máscaras possuem a válvula de exalação. A válvula de exalação, existem muitas controvérsias a respeito da válvula de exalação e algumas pessoas acham que elas podem abrir espaço para a contaminação do usuário, mas na verdade não. Essa válvula de exalação ela existe apenas para facilitar sua respiração dentro da máscara. Então, quando você exala, aí sim existe a retirada do ar da máscara, do ar quente, retirada do excesso de CO2 através dessa válvula de exalação. Ela não entra, então na inspiração não vai entrar ar pela válvula de exalação. Então não vai pular o filtro, né? Não vai entrar micro-organismos ali. Qual é o problema dessa válvula de exalação? É que a sua exalação está saindo. Então, se você estiver em um ambiente onde precisa ter uma precaução contra a contaminação, inclusive sua em relação ao ambiente, essa máscara não é interessante ser utilizada. Qual seria o exemplo disso? Um campo cirúrgico. O paciente está ali, ou
os materiais esterilizados estão ali, não pode ter nenhuma contaminação, e você exalar sobre esses materiais vai contaminá-lo. Então, essa válvula de exalação, ela contamina, né, os outros, mas não vai deixar que você seja contaminado, ok? Bom, ali está um exemplo, né, de um respirador tipo concha, PFF2, uma válvula de exalação ali, dá para ver certinho, né? Por que a gente fala PFF2? Porque existem 3 tipos de máscara PFF, né? E cada denominação, 1, 2 ou 3, refere-se então à capacidade de filtragem, ou seja, a capacidade, né, de penetração de partículas dentro da máscara. Veja que uma PFF1, ela tem 20% de penetração, né? Então ela não é indicada para aerossol. Já a PFF2 e a PFF3 são indicados. A PFF2 ela tem apenas 6% de penetração e a PFF3, 3%. Por que não utilizar uma PFF3? Podemos utilizar? Podemos, mas quanto mais a gente aumenta a capacidade de filtração, mais incômodo nós vamos ter na respiração, porque vai ser um filtro mais pesado. Então, melhor utilizar a PFF2. Como se coloca a máscara, né? Esse respirador, então, primeiro deve ser colocado próximo à região ali da face, onde será fixado o respirador. Depois passa-se uma das hastes, né, do elástico, prendendo ou na nuca ou acima da orelha, e depois a outra, prendendo-se em cima da orelha e fixando o respirador. O que não pode fazer é cruzar os elásticos, né? Então uma vai para baixo, a outra vai para cima. Não pode. O elástico de baixo está em cima e o elástico de cima está embaixo, que ali vai acabar atrapalhando na vedação. É feita então a checagem, né? Para ver se está confortável. Depois é feito o ajuste do clipe nasal, colocando-se então as duas mãos aqui na região do nariz e puxando para que a máscara, o respirador, molde-se totalmente no seu rosto. Importante é que nós devemos estar com homens, né? Devemos estar com a barba feita, porque a barba atrapalha a vedação da máscara, ok? Depois de colocado o respirador, aqui nós temos um exemplo, né? Leva-se o respirador próximo ao rosto, coloca então os elásticos, faz o ajuste do clipe nasal e daí nós vamos fazer um teste de vedação, que é colocar as mãos aqui, cobrindo todo o respirador e soprar, exalar de maneira bem forte para ver se há algum escape de ar pelas laterais ali onde deveria estar vedado. Não tendo escape de ar, então o respirador está ok. Qualquer rasgo no respirador na parte do filtro, ou quebra de elástico, ou se esse respirador estiver molhado ou muito sujo, né? Esse respirador deve ser imediatamente trocado, tá? Porque isso atrapalha a filtragem e para o COVID-19 devemos ter, então, condições mais perfeitas possível. Aqui nós temos exemplos de respiradores que não são descartáveis, né? Então nós temos ali uma máscara semifacial em cima, embaixo um purificador de ar e no final ali embaixo de tudo nós temos uma máscara facial inteira, né? Para utilizar esses respiradores não descartáveis, né? Precisamos então do filtro correto, então ou o filtro P2 ou N95 para material biológico. Qual é a vantagem dele? Ele tem uma durabilidade maior, ele vai ser reutilizado, né? Para limpeza já é um problema, né? Porque nós devemos ter um protocolo correto para a limpeza desses respiradores, se tratando de
contaminação biológica, tá? Então isso acaba sendo um problema para ser utilizado em todo um complexo, como por exemplo o hospital. Ela é um respirador mais caro, né? Mas você paga uma vez, então dependendo de como for a utilização do respirador, às vezes é melhor comprar um respirador não descartável em termos de dinheiro do que um respirador descartável, que você vai ter que comprar outro, outro e outro e outro, né? Porém, nós temos essa pequena dificuldade da limpeza. A limpeza tem que ser feita de maneira correta. Precisa de um protocolo para isso, precisa de uma área para isso. E, normalmente é feita com hipoclorito, a limpeza. Então, existe todo um procedimento a ser seguido. Não é apenas lavar com água e sabão, e tá bom para ser utilizado novamente. Além disso, para a lavagem do respirador, ele terá que ser desmontado e montado novamente. Então, a pessoa é bom que tenha treinamento para isso, senão pode acabar fazendo algo errado que vai prejudicar ali a sua saúde, não tendo ali o respirador totalmente eficiente. Vemos aqui também que existem tipos diferentes de filtro P. Nós temos P1, P2 e P3, da mesma forma que a PFF. As máscaras cirúrgicas são consideradas respiradores? Não. Máscara cirúrgica não é um respirador. Por que não é um respirador? Porque ela não tem vedação, certo? E ela não filtra partículas muito pequenas, no caso os aerossóis. Então, ela não é considerada um respirador. Todo local que utiliza respiradores precisa ter um programa de proteção respiratória. Esse programa, escrito, ele tem que ter lá quais são os respiradores que vão ser utilizados no local, para cada local, qual o respirador que vai ser utilizado, né? Qual o filtro, no caso dos respiradores não descartáveis. Tem que ter exames periódicos, né? Vai dizer ali quando vai ser feita a manutenção do respirador, como vai ser feita a manutenção do respirador. Tem que ter um programa para treinamento dos empregados, né? E nesse treinamento, então, o empregado vai ser instruído em como utilizar o respirador. Esse programa de proteção respiratória vai ser avaliado constantemente, vai ser reavaliado para caso haja mudança, né, algum respirador tenha que ser trocado ou substituído por outro, seja feito da maneira correta. Então, para isso, precisa armazenar registros das atividades do programa, registros dos exames periódicos das pessoas que utilizam o respirador, para avaliar qualquer tipo de necessidade de mudança. E também dá, assim, uma renovada no programa, né? O programa tem que estar sempre pensando em se atualizar. No caso, então, do Covid-19, né? Uma boa triagem do Covid-19 resolveria, então, a maior parte dos nossos problemas, né? Então, separar ali as pessoas que estão sintomáticas das pessoas não sintomáticas já elimina uma boa parte do problema e podemos, então, disponibilizar respiradores diferentes, para cada área e até a utilização da máscara cirúrgica, não respirador, para quem faz a triagem, dependendo de onde é feita. Ok? Para trabalhos com alto potencial de exposição, o mínimo necessário de EPI, seria, então, a proteção de olhos, que pode ser feita tanto pelo óculos de proteção, como pela face shield. A face shield é recomendável em relação ao óculos, porque ela protege também a máscara, né? Ela protegendo a máscara, essa máscara agora pode ser reutilizada por mais tempo. Luvas, aventais, o respirador, que tem que ser
FF2 no N95, né? E por conta da necessidade de reuso de EPIs, então treinamento para esses reusos, né? Aqui então o treinamento ele é muito importante em relação ao COVID-19, porque a pessoa ela pode se contaminar principalmente na parte de desparamentação de todos esses EPIs, né? E no caso do respirador agora ser reutilizado quando for se paramentar novamente. Então, essas práticas, né, devem ter ali instrutores que vão fazer observação para ver se o aluno está fazendo a desparamentação correta ou não, tá? Indicar qual é a melhor maneira de fazer a paramentação e desparamentação. E a quantidade de EPIs tem que estar sempre em ordem, né? Tem que ser o equipamento adequado e em quantidade adequada. Como estamos nessa situação nova, onde é necessário, então, o reuso, né, ou o uso prolongado do EPI, no caso, o respirador, nós devemos ter alguns critérios para isso, né? Principalmente se o respirador está em ordem, né? Como eu disse, qualquer rasgo, qualquer afrouxamento no elástico, ou quebra de elástico, ou se o respirador estiver molhado, tudo isso faz com que ele seja ineficaz com relação à filtragem do vírus. Quebrou o meu elástico, eu posso dar um nozinho aqui e resolver isso? Não, não pode, tem que trocar o respirador descartável, tá? Se quebrou o elástico, tem que trocar o respirador descartável. Tá só um rasguinho aqui, posso? Não pode, tá? Então, tem que trocar. No caso, seria melhor, né, oferecer um uso prolongado ao respirador do que um reuso, né? Mas no caso de falta de EPR, né, que é o caso que estamos vivendo hoje, não se tem muita escolha. Por isso, então, alguns órgãos, né, emitem ali qual é a quantidade máxima de reuso. Para o CDC, por exemplo, o número máximo de reuso são 5, para assegurar ali uma margem de segurança para o usuário. Então, aqui no final da nossa aula, nós temos uma pequena atividade para vocês, tá? Imagine então que vocês estão trabalhando num centro de saúde X, né? E ele oferece ali teleconsultas, visando orientar as pessoas que possam manter o treinamento, o tratamento em casa, evitando então a ida ao serviço. Também, né? Ele organiza o fluxo com uma triagem bem efetiva, então se separa as pessoas que são suspeitas de terem Covid-19 das não, né? Então, eles têm sala de esperas e áreas de deslocamento separadas no serviço. Levando em consideração, então, a nossa primeira aula de controle de engenharias, né? Em sua opinião, tratam-se de medidas de prevenção? Essas medidas tomadas? Se sim, então, como elas são classificadas, né? E gostaria de saber se o serviço em que você trabalha, alguma dessas medidas são adotadas, né? Em que você descrevesse para a gente quais. E se você tem alguma sugestão para o seu serviço. Ok? Espero que tenham então aproveitado a aula de hoje e até mais.